A esposa simples e o segredo de 50 bilhões alto. Nunca, nunca julgue um livro pela capa, porque essa capa simples pode estar encadernada no couro mais caro do mundo. O lustre sobre suas cabeças custava mais do que uma casa em um bairro de classe média alta. Mas Cleo Valente nem sequer notou isso. Seus olhos, afiados e frios como brocas de ponta de diamante, cravaram-se na mulher do simples vestido de linho. Ele me disse que era casado, Cleo sibilou, sua voz um ronronar cruel. Mas ele nunca me disse que a esposa dele era um caso de caridade. Ela olhou para a mulher de cima a baixo. Diga-me, Adriana, você compra todas as suas roupas na caixa de doações da igreja? A mulher, Adriana, apenas a encarou, com o coração partido. Seu marido, Diogo, permaneceu em silêncio, encurralado. Mas o que Cleo não sabia, o que ninguém sabia, era que a mulher simples de quem ela zombava poderia comprar aquele prédio inteiro com seu troco. E o pai dela estava prestes a fazer um telefonema que transformaria o mundo de diamantes de Cleo em pó. O jardim e a gaiola de ouro Adriana Viana amava o cheiro de terra para vasos. Era terroso, real e descomplicado. Era tudo o que sua vida nos bairros limpos e estéreis do Morumbi, em São Paulo, não era. Ela estava de joelhos no modesto jardim, atrás de sua casa, de estilo colonial, de 4 quartos. Suas mãos livres de anéis, exceto por uma simples e fina aliança de ouro, trabalhando o composto na terra. Seu cabelo castanho claro estava preso em um coque desgrenhado e um traço de terra manchava sua bochecha. Ela usava uma camiseta desbotada da USP e calças de linho que já viram dias melhores. Ela era, por todas as aparências, completamente e absolutamente intranscendente. Um elegante BMW Série 7, preto, parou na entrada. Seu motor um rosnado baixo e descontente. Diogo Guzmão saiu, parecendo o homem que a Forbes estava desesperada para perfilar. Seu terno era um Tom Ford feito sob medida, seu relógio um Audemars Piguet, e seu cabelo estava perfeitamente penteado. Ele olhou para a esposa e um pequeno e familiar músculo de sua mandíbula se contraiu. "Adriana!" ele chamou, sua voz tensa. Ele não se aproximou, simplesmente afrouxou a gravata verificando seu telefone. "Temos jantar com os Junqueira esta noite às 8. Adriana cobriu os olhos com a mão, sorrindo. "Eu sei, querido. Só estou terminando. Pensei em usar o vestido azul. Aquele que você gostava." Diogo suspirou. Um som de pura exasperação. "O vestido azul? O de algodão?" Ele esfregou as têmporas. "Adriana, este é o jantar do Marco Cavalcante. A esposa dele usará um Oscar de la Renta. Você quer que eles riam de mim? Você ativamente gosta de nos fazer parecer assim?" Ele gesticulou vagamente para ela, para o jardim, para toda a cena. O sorriso de Adriana desapareceu. "Diogo, é só um jantar. Pensei que eles queriam me conhecer. Eles querem conhecer a esposa de um futuro sócio", ele vociferou. "Eles querem ver que eu venho de um bom, que eu tenho um sistema de apoio, não uma jardineira. Eu não pretendia ser cruel. Ou talvez pretendesse. Ultimamente era difícil saber. Diogo Guzmão era um homem afogado em ambição. Ele era vice-presidente sênior em uma implacável firma de desenvolvimento imobiliário, a Cavalcante em Filhos, e estava a um passo de ser sócio. Ele havia subido na vida, vindo de uma formação de classe média em Campinas, e estava apavorado que alguém visse o campineiro nele. Ele havia se casado com Adriana 5 anos antes. Ele a conheceu quando ela era voluntária em um refeitório social,
um evento que sua antiga empresa havia patrocinado por relações públicas. Ele ficou cativado por seu espírito gentil, sua falta de artifício. Ele achou a simplicidade dela refrescante, um limpador de paladar das mulheres exigentes e de alta manutenção com quem costumava sair. Ele perguntou sobre a família dela, e ela disse: "Ah, meu pai está na logística. Ele vive muito discretamente." Diogo havia imaginado uma vida confortável de comando médio. Ele havia imaginado a simplicidade. Mas agora, 5 anos depois, a simplicidade dela parecia uma pesada âncora em seu pescoço. Estava o atrasando. "Apenas use o cartão Neyman Marcos que eu te dei", ele disse, esfregando as têmporas. "Compre algo de seda e, por favor, faça algo com seu cabelo." Ele se virou e entrou, com seu telefone já colado na orelha. "Sim, acabei de chegar." Não, ela está encantada, absolutamente encantada. Nos vemos às 8. Adriana permaneceu de joelhos, a terra úmida se sentindo repentinamente fria contra sua pele. Ela olhou para suas mãos manchadas de terra. Ela não havia mentido para Diogo. Seu pai, Júlio Viana, estava na logística e vivia discretamente. O que ela havia omitido era que a Viana Lemos Marítima, a empresa que seu avô fundou, era um dos maiores impérios privados de transporte e logística do planeta. Seu pai, Júlio, era um recluso, um multimilionário fantasma que não era fotografado há 20 anos. Ele vivia discretamente em uma ilha privada autossuficiente na costa de Fernando de Noronha. E Adriana, sua única filha, era sua única herdeira. Ela havia fugido daquela vida. Ela havia visto o que a riqueza fazia, a paranoia, a opulência doentia, o vazio. Ela queria apenas uma vez ser amada por ser Adriana. Não pelo nome Viana, não pela lista da Forbes. Ela havia conseguido seu desejo. Diogo a amou. A pergunta era: ele ainda a amava? Ela entrou, tomou banho e olhou para o cartão American Express Centurion Black que ele havia deixado sobre a bancada de mármore. O pai dela o havia dado a ela. Diogo presumia que era um daqueles cartões de alto limite para pessoas com bom crédito. Ele não tinha ideia de que não tinha limite algum. Ela colocou o cartão de volta em sua simples carteira de couro e foi para o guarda-roupa. Ela pegou o vestido de algodão azul. Era simples, sim, mas também era um Osklen, uma designer conhecida pelo luxo discreto e sustentável. Um vestido que custava mais do que o terno de Diogo. Ela o usaria porque gostava dele. O Repompte, no Le Waldor. O restaurante Le Waldor era o tipo de lugar que não tinha preços no menu. Suas paredes eram silenciosas. Sua iluminação era projetada para fazer todos parecerem bonitos, e o ar zumbia com o som tranquilo e aterrorizante do dinheiro antigo. Diogo estava no inferno. Adriana, fiel à sua palavra, havia usado o vestido azul. Ela parecia adorável, seu cabelo preso em um coque simples e elegante, seu rosto quase sem maquiagem. Mas para Diogo ela parecia uma criança. Marco Cavalcante e sua esposa, Isabela, já estavam na mesa. Marco era um urso de homem, todo falsos sorrisos e olhos de tubarão. Isabela era uma mulher esguia conservada em Chanel e cinismo. "Diogo, que bom te ver!" Marco trovejou apertando sua mão. Seus olhos deslizaram para Adriana. E esta deve ser a famosa Adriana, a influência estabilizadora de Diogo. "É um prazer conhecê-los, senhor e senhora Cavalcante", disse Adriana, sua voz calma e calorosa. Os olhos de Isabela fizeram uma varredura lenta e calculada em Adriana, de seus simples brincos de pérola às suas modestas, mas caríssimas, flats Arezzo. A varredura foi uma execução.
O sorriso de Isabela foi um corte de batom vermelho. Oh, que pitoresco, ela disse. Diogo, você não nos disse que ela era minimalista. Diogo forçou uma risada. Adriana sempre foi indiferente a rótulos. Que corajosa, murmurou Isabela, chamando um garçom. Uma garrafa do Petrus 98. A menos que... Adriana, você bebe? Ou é tudo água da chuva e chás de ervas? O vinho é delicioso, obrigada, disse Adriana, imperturbável. Ela estava acostumada com mulheres como Isabela. O mundo de seu pai estava cheio delas. O jantar foi um pesadelo. Diogo tentou falar sobre seu último projeto, um desenvolvimento massivo de alto risco à beira-mar. Marco Cavalcante parecia evasivo, mas a verdadeira atuação foi de Isabela. Estou no conselho da Gala do Museu de Arte de São Paulo, MASP, este ano, anunciou Isabela, girando seu vinho de $6.000 a garrafa. É tão entediante as pessoas que você tem que deixar entrar agora, os influencers. Ela estremeceu. Adriana, o que você faz? Perguntou Marco, virando-se para ela. Diogo diz que você gosta de jardinagem. Eu sou voluntária no Abrigo Mulheres do Centro, disse Adriana, e administro um pequeno fundo de doação para a agricultura sustentável. Oh, um fundo? Disse Isabela, animando-se. Qual o BlackRock? É privado, disse Adriana, simplesmente. A Fundação Helena. Isabela e Marco trocaram um olhar. Era um olhar de desdém instantâneo. Um fundo privado, um hobby. Era um código para a garota rica desempregada com um fundo fiduciário. Eles a haviam rotulado como menor, insignificante. Diogo sentiu seu rosto queimar. Ele precisava consertar isso. Ele precisava mostrar a eles que não era casado com uma simplória. Ele precisava de um milagre. E o milagre veio em forma de furacão. Marco, Isabela, queridos, uma voz suave como o uísque cortou o burburinho do restaurante. Uma figura apareceu, toda pernas, sola vermelha e um blazer Balmain branco que parecia ter sido costurado diretamente em sua pele. Seu cabelo era uma cascata de loiro de salão perfeito. O nome dela era Cleo Valente. Cleo era consultora de relações públicas e estratégia de marca, o que significava que ela era uma arranjadora de alta classe para os ultra-ricos. Ela conhecia todo mundo e todo mundo a conhecia. Ela também era, nos últimos 6 meses, a amante de Diogo Guzmão. Diogo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Cleo, que surpresa! Ela lhe deu um beijo no ar, deixando seus dedos deslizarem por seu braço. Um movimento de posse puramente insolente. Ela se virou para Marco e Isabela. Queridos, eu estava no bar e os vi. Tive que vir até aqui. Cleo, você já conhece minha esposa Adriana. Diogo conseguiu dizer, sua voz tensa. Os olhos de Cleo, da cor de um lago glacial, pousaram em Adriana. Não foi um olhar, foi uma avaliação, o tipo que um açougueiro dá a um pedaço de carne. Ela captou o vestido de algodão, o cabelo simples, a falta de joias chamativas. Um sorriso lento e cruel surgiu em seu rosto. Oh, ela disse, sua voz pingando uma doçura doentia e condescendente. Oh, esta é Adriana. Ela estendeu uma mão perfeitamente manicurada, seu diamante amarelo de 20 quilates, um presente de um cliente anterior, brilhando sob a luz. Adriana a pegou. O aperto de Cleo foi forte. Suas unhas cravaram. Diogo fala de você! Cleo ronronou, sem tirar os olhos de Adriana. Mas eu devo ter ouvido errado. Imaginei alguém diferente. Tenho certeza que sim, disse Adriana, soltando a mão dela. Eu amo seu vestido, disse Cleo, mentindo com uma facilidade impressionante. É tão... honesto. Onde você o encontrou?
Eu estava procurando algo simples para a filha da minha governanta. A mesa ficou em silêncio. Isabela Cavalcanti soltou uma pequena risada encantada. Marco Cavalcanti assistiu com diversão. Diogo não fez nada. Ele apenas ficou ali, congelado em uma rigidez de terror e humilhação, enquanto esta mulher, sua amante, ultrajava publicamente sua esposa. Adriana olhou para Cleo. Ela olhou para Diogo, que estava olhando para sua taça de vinho como se contivesse os segredos do universo. E ela olhou para os Cavalcanti, que a observavam como se ela fosse o espetáculo da noite. Ela colocou o guardanapo sobre a mesa. Vocês terão que me desculpar, ela disse, sua voz perfeitamente uniforme. Parece que perdi o apetite. Ela se levantou e saiu. Não correndo, não fazendo um escândalo, simplesmente saindo. Diogo fez um movimento para se levantar, mas Cleo colocou a mão em sua coxa debaixo da mesa. Deixe-a ir, querido, ela sussurrou. Sua voz era uma promessa. Os adultos estão conversando. Diogo voltou a se sentar, e naquele momento ele selou seu destino. O caso não era mais um segredo, era uma estratégia. Interação com a audiência. Se você estivesse no lugar de Adriana, o que você teria feito naquele momento? Confrontar Cleo ou sair com dignidade? Comente agora e me diga seu plano de vingança. A campanha de extermínio. Cleo Valente não fazia as coisas pela metade. Ela via Diogo como um projeto a ser reformado. Ele tinha boa estrutura óssea, um emprego decente e uma ambição voraz que ela achava profundamente atraente. A única coisa o atrasando era sua esposa, Ratinha. Cleo estava lá para exterminar a praga. Ela começou sua campanha com a sutileza de uma bola de demolição. Diogo, querido, ela dizia, reclinada em seu escritório fora do horário de trabalho. Você não pode conseguir o financiamento do acordo à beira-mar com aquele grupo de investimento, mamãe e papai. Você precisa de gigantes. Você precisa de Lemos. Lemos, disse Diogo, eles são um fantasma. Ninguém consegue uma reunião com Viana. Deixe comigo, Cleo ronronou. Eu conheço um homem que conhece o homem que serve o café do Júlio Viana. É um começo. Ela era inebriante. Ela era tudo o que Adriana não era. Barulhenta, exigente, conectada e descaradamente materialista. Diogo, fraco e deslumbrado, caiu completamente em sua órbita. Ele parou de ir para casa, alegando noites longas no escritório. Ele comprou um pequeno e elegante apartamento na cidade. Um pied-à-terre para o trabalho, ele disse a Adriana. Era onde ele e Cleo viviam sua nova vida. Adriana não era tola. Ela era filha de um homem que podia rastrear um único container de embarque de Xangai a Roterdã em tempo real. Ela sabia o que significavam as noites longas. Ela viu as novas cobranças nos extratos da Amex. Diogo ainda pensava que eles compartilhavam a conta, não que ela era a titular principal. Dolce Miracle, Armani Privé. Adriana sabia que ele não estava comprando ternos. 4.500 euros, Le Bernardin. Uma mesa para dois. 22.000 euros, Cartier, pulseira. Juste un clou. Adriana não usava pulseiras. Ela estava vendo seu casamento morrer em uma nevasca de recibos. No entanto, o verdadeiro veneno era social. Cleo começou uma campanha sistemática para substituir Adriana. Ela acidentalmente tagueava Diogo em fotos íntimas do Instagram, em jantares de grupo. Ela começou a aparecer em seus eventos de trabalho, posicionando-se como sua parceira não oficial. Oh, Diogo se sente perdido sem mim. Ela ria para Marco e Isabela Cavalcanti. A esposa dele, Deus a abençoe, simplesmente não entende este mundo.
Ela acha que zonamento é algo que se faz em um jardim. Diogo, para sua vergonha, permitiu que acontecesse. Ele estava ganhando. Com as conexões de Cleo, ele estava avançando no projeto à beira-mar. Ele havia garantido um interesse tentativo de terceiros de uma corporação fantasma que lhe disseram estar ligada ao Grupo Lemos. Ele estava prestes a se tornar o homem que sempre quis ser. A culpa que sentia por Adriana era uma dor pequena e surda, facilmente ignorada. Adriana, enquanto isso, vivia em uma casa fantasma. O jardineiro vinha, a governanta limpava, mas o lar estava vazio. Ela passava seus dias no abrigo, suas noites lendo. Ela estava lhe dando espaço, esperando que ele voltasse a si. O ponto de ruptura veio com um simples pacote. Adriana estava podando suas rosas quando um caminhão da DHL chegou. Um motorista lhe entregou uma caixa grande e plana da Saks Fifth Avenue. Estava endereçada à senhora Cleo Valente, CEO Diogo Guzmão. Eles estavam enviando pacotes para a casa dela. A mão de Adriana, firme e segura, não tremeu. Ela assinou tranquilamente o pacote, o levou para dentro e o colocou na ilha da cozinha. Ela pegou uma tesoura e cortou cuidadosamente a fita. Dentro, embrulhado em camadas de papel de seda, havia um vestido. Um impressionante vestido Versace, prateado sem costas. Escondida no papel de seda, havia uma pequena nota escrita à mão com o papel timbrado de Cleo Valente. Querido Di, isso será perfeito para o jantar de premiação. Mal posso esperar para todos nos verem. Você, eu e este vestido. É a hora. Beijos. C. A seda, jantar de premiação do Sindicato Imobiliário. Era na próxima semana. Era a noite mais importante da carreira de Diogo. Ele seria homenageado como estrela em ascensão e levaria Cleo. Adriana ficou na cozinha silenciosa e ensolarada, o vestido brilhante e vulgar derramando-se sobre a bancada de mármore. Isso não era uma noite longa. Isso não era um jantar de trabalho. Isso era uma declaração. Isso era uma nova esposa. Ela sentiu uma certeza fria e calma se instalando sobre ela. A dor ainda estava lá, uma profunda rachadura tectônica, mas por cima havia uma camada de puro gelo glacial. Ela dobrou o vestido, colocou-o de volta na caixa e a lacrou com fita adesiva. Então ela fez algo que não fazia há 5 anos. Ela pegou seu telefone e discou um número que não estava salvo em seus contatos, um número que ela sabia de cor. Tocou uma vez, 2 vezes, uma estranha conexão cheia de estática. Uma voz velha, tranquila e impossivelmente autoritária atendeu. Sim, pai, disse Adriana, sua voz embargada pela primeira vez. Sou Lia. Acho que preciso voltar para casa. Só por um tempo. Houve uma pausa. A voz do outro lado se suavizou, mas só um pouco. O Odisseia está reabastecendo em Salvador. Ele pode estar no Morumbi amanhã de manhã. Você estará pronta? O Odisseia não era um avião. Era um navio de apoio de 400 pés de seu pai, um iate que se parecia mais com um destroyer naval. Sim, disse Adriana olhando para a caixa da Saks. Sim, eu estarei. A Noite do Fantasma. O grande salão de baile metropolitano. Era um mar de smoking e lantejoulas. Era o jantar de premiação do Sindicato Imobiliário, a noite mais importante para os magnatas imobiliários de São Paulo e, por extensão, do mundo. E esta noite, Diogo Guzmão era o homem do momento. Ele estava de pé perto da grande escadaria com uma taça de champanhe na mão. Seu smoking, Tom Ford, ajustando-se como uma luva. Ele era, por todas as indicações, um sucesso. O projeto à beira-mar estava na linha de 5 jardas.
Seu prêmio de estrela em ascensão era fácil, e em seu braço estava Cleo Valente. Ela era uma visão no vestido Versace prateado. Era deslumbrante, elétrica, seus diamantes capturando a luz, sua risada ecoando. Ela estava agarrando seu braço, sua mão de unha vermelha possessiva. Ela era dele. Olha, querido, ela sussurrou, roçando seu maxilar. É aqui que você pertence, não em um jardim empoeirado com ela. Diogo assentiu, o champanhe e a adrenalina o deixando ousado. Adriana se fora. Ele havia chegado em casa 2 dias antes, a uma casa vazia, apenas uma nota na bancada da cozinha. Diogo, eu fui para a casa do meu pai por um tempo. Ele sentiu uma breve pontada de culpa. Número, alívio, era perfeito. Ela havia recuado em silêncio, sem drama, sem gritos, simplesmente quieta. Adriana se desvanecendo. Ele nem teria que lutar com ela pela casa. Ele simplesmente a deixaria ficar com ela. Ele estava avançando. Você tem razão, ele disse a Cleo, puxando-a para perto. Esta é a minha vida. Marco e Isabela Cavalcante deslizaram. Diogo, Cleo, vocês parecem perfeitos juntos. Isabela tagarelou, seus olhos aprovando o glamour de alta voltagem de Cleo. Simplesmente perfeitos. Nós também achamos, disse Cleo sorrindo. E então, a temperatura da sala caiu. O bate-papo perto da entrada principal não apenas acalmou, parou. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão de baile. Um vazio que se moveu em direção ao centro da sala. Diogo se virou. O que está acontecendo? Na entrada, uma mulher estava de pé. Ela não usava lantejoulas nem Versace. Ela usava um simples vestido preto de gola alta e manga longa. Era acres, sóbrio, elegante e custava mais do que todo o look de Cleo. Seu cabelo estava preso em um coque severo e brilhante. Sua única joia era a simples aliança de ouro em seu dedo anelar. Era a Adriana, mas não era a Adriana que ele conhecia. A esposa jardineira simples se fora. Esta mulher era régia. Ela parecia uma rainha, uma juíza. A taça de champanhe de Diogo escorregou. Meu Deus! A cabeça de Cleo se virou, seu rosto tão perfeitamente maquiado, contorcido em uma máscara de raiva pura e não adulterada. O que ela está fazendo aqui? Adriana começou a andar. Não em direção a Diogo, não em direção ao bar. Ela caminhou diretamente para a pequena seção VIP isolada, onde Marco Cavalcante, Diogo e Cleo estavam parados. À medida que ela se aproximava, as pessoas não apenas se afastavam. Elas se afastavam, parou a poucos metros. Ela olhou para Marco Cavalcante. Marco, Isabela, prazer em vê-los novamente. Marco Cavalcante, que havia construído seu império na base de bravatas, ficou sem palavras. Ele apenas assentiu, com os olhos arregalados. Adriana se virou para Diogo. Seus olhos não estavam zangados, não estavam tristes, estavam vazios. Diogo, Adriana, o que você está fazendo? Ele gaguejou. Você foi embora, você foi para a casa do seu pai. Eu estou aqui pelo meu prêmio. Você, seu prêmio? Cleo caiu na gargalhada, um som áspero e feio. Que prêmio, querida? Melhor em exposição por uma petúnia? Adriana a ignorou. Eu estou aceitando o prêmio de filantropo do ano esta noite, em nome da Fundação Helena. A mente de Diogo ficou em branco. A Fundação Helena. O fundo de hobby? Espera! Disse Isabela Cavalcante, sua voz repentinamente pequena. A Fundação Helena? Como a fundação que acabou de doar anonimamente 100 milhões para o MASP? Essa Fundação Helena? Adriana simplesmente a olhou. Cleo, vendo sua noite, seu homem, escapando, deu um passo à frente. Ela era mais alta que Adriana e usou sua altura como arma, pairando sobre ela. Isto é patético.
Cleo sibilou, sua voz baixa e cruel. Mesmo para você, você comprou sua entrada para um jantar de premiação. Você vestiu uma roupa de adulta para tentar recuperá-lo. Ela agarrou o braço de Adriana. Me escute, ratinha. Ele não te quer. Ninguém te quer. Você não é nada. Você é apenas uma mulher pequena, simples, chata. Você não tem família, nem conexões, nem poder. Ela estava em uma onda agora, sua voz subindo, atraindo a atenção de todos. Diogo precisa de uma estrela. Ela cuspiu, enfiando um dedo no peito de Adriana. Ele precisa de uma guerreira. Ele precisa de mim. E você é apenas a esposinha triste da qual ele foi inteligente o suficiente para se livrar finalmente. Ela zombou, olhando para o simples vestido preto. Quer dizer, olhe para você. Você pensou que isso a fazia parecer poderosa? Você só parece pobre. Você parece o erro dele. Adriana ficou ali, absorvendo a diatribe. Ela não vacilou. Não chorou. Quando Cleo finalmente terminou, respirando com dificuldade em seu triunfo, Adriana, com muita calma, estendeu a mão e removeu a mão de Cleo de seu braço. Ela olhou para Diogo, seu rosto cinzento, seu corpo tremendo. Ela está certa, Diogo, disse Adriana. Você precisa de uma guerreira. Então ela se virou para Cleo. E você cometeu um erro terrível, terrível. O único erro, zombou Cleo, foi Diogo se casar com você. Não, disse Adriana, uma nova autoridade fria em sua voz. O erro foi presumir que eu era a única fora da sua liga. Naquele momento, as luzes do palco diminuíram. O presidente do sindicato subiu ao pódio. Senhoras e senhores, sua voz ressoou. Temos um convidado muito especial, um homem que por décadas foi uma das forças mais poderosas e invisíveis do mundo. Esta noite, para apresentar nosso prêmio Filantropo do Ano à Fundação Helena, ele está fazendo sua primeira aparição pública em 20 anos. Demos as boas-vindas ao senhor Júlio Viana. O sorriso triunfante de Cleo congelou. O mundo de Diogo se inclinou em seu eixo. Viana? Como Viana Lemos Marítima? O fantasma? O nome ressoou em sua cabeça. Viana. Viana. O nome do pai de Adriana. Ele olhou para Cleo, seu rosto agora uma máscara de confusão. Ele olhou para Adriana, que olhava para o palco com uma resignação tranquila e triste. E ele olhou para a lateral do palco, onde um homem alto e esguio, em um terno zegna escuro, impecavelmente simples, saiu, seu rosto como o de uma ave de rapina. Diogo Guzmão só teve tempo de sussurrar uma palavra antes que suas pernas cedessem. Oh, não! O homem que subiu ao palco, não era um homem. Era uma lenda. Júlio Viana era o tipo de pessoa que não entrava em uma sala. Ele a absorvia. O ar ficou mais rarefeito. A luz parecia se dobrar em direção a ele. Ele tinha talvez 60 anos, com uma mecha de cabelo prateado e olhos tão azuis pálidos que pareciam gelo. Ele se movia com uma economia de movimento que sugeria um imenso poder enrolado. Ele não olhou para a multidão. Ele não sorriu. No salão de baile, multimilionários e titãs imobiliários, homens que se consideravam donos do universo, estavam apalpando seus telefones. Eles estavam tirando fotos de um fantasma. Diogo Guzmão não estava respirando, estava hiperventilando. Viana, o pai de Adriana, o da logística, o cara discreto. O sangue de Cleo Valente havia se transformado em água gelada. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia aquele nome. Era o nome que apoiava governos. Era o nome que possuía os portos aos quais o projeto à beira-mar de Diogo precisava desesperadamente ter acesso. Que prova é essa?
Cleo gaguejou, seu olhar indo do homem no palco para Adriana. Aquele não é... Não pode ser. Júlio Viana chegou ao pódio. Ele ajustou o microfone. Um som que ecoou como um tiro na sala silenciosa. Boa noite, ele disse. Sua voz era tranquila. No entanto, ela preencheu todo o vasto salão. Era uma voz que não precisava gritar. Fui convidado a vir aqui para apresentar um prêmio. Eu não gosto de prêmios. Eu não gosto de eventos. Ele olhou para fora, seu olhar varrendo a sala, e por um segundo, seus olhos encontraram os de Diogo. Diogo sentiu o olhar como um golpe físico, uma estaca de gelo no peito. Mas a Fundação Helena, continuou Viana, é importante. Ela leva o nome de minha falecida esposa, Helena. É uma organização dedicada ao princípio de que a força real não é barulhenta, que o poder real não é visto, é sentido. Ele fez uma pausa. A fundadora e diretora anônima deste fundo de 50 bilhões é minha filha, uma mulher que durante toda a sua vida escolheu o serviço tranquilo acima do barulho da riqueza. Uma mulher que queria ser amada pelo que era, não pelo que tinha. Ele olhou diretamente para a Adriana. Adriana Viana! O nome atingiu a sala. Adriana Viana. Isabela Cavalcante soltou um pequeno grito abafado e derrubou seu copo d'água. Marco Cavalcante parecia estar prestes a ter um ataque cardíaco. E Cleo? Cleo estava tremendo. Seu rosto, há pouco tão cheio de veneno, era agora uma máscara côncava de terror primário e abjeto. Por favor, disse Júlio, minha filha Adriana. Adriana passou por Cleo e Diogo, que estavam congelados como estátuas em uma Pompeia de sua própria criação. Ela não olhou para eles. Ela subiu os degraus e parou ao lado de seu pai. Ele a beijou na testa. Zombam da sua simplicidade, Lia? Ele sussurrou só para ela. Eles zombam porque não podem comprá-la. Adriana pegou o pesado prêmio de cristal. Ela se aproximou do microfone. Obrigada, sua voz clara e forte. Obrigada, pai. Ela olhou para a sala. Meu pai está certo. Eu sempre preferi a tranquilidade. Eu acredito que o que você faz importa mais do que o que você veste. Que seu caráter é mais importante do que suas conexões. Durante os últimos 5 anos eu estive conduzindo um experimento para ver se isso era verdade. Seus olhos encontraram Diogo. Meu marido, Diogo Guzmão. Diogo estremeceu como se ela o tivesse atingido. Ele não conhecia a extensão do negócio de logística da minha família. Eu queria que ele me amasse. Adriana, a jardineira, a mulher do simples vestido de algodão. Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Ela não a enxugou. O experimento foi concluído. Ela olhou para Cleo Valente. Sua voz não se elevou. Não era necessário. Eu sou simples, eu sou descomplicada, eu não tenho conexões. Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar. E você, Simona Valente, ela disse, você é uma juíza de caráter muito, muito ruim. Veja bem, você zombou da minha roupa, mas não percebeu que minha fundação é dona do banco que detém a dívida da Versace. Você zombou do meu hobby, mas meu hobby acabou de financiar toda a ala de câncer para a qual sua gala estava tentando arrecadar dinheiro. Ela direcionou seu olhar varrendo a mesa VIP. Todos vocês vivem em um mundo de aparências, vocês nadam em um mundo de poder, mas vocês nem sequer sabem o que é poder real. O poder real, disse sua voz baixando a um sussurro, é a escolha, e esta noite eu estou escolhendo. Ela olhou para o marido. Diogo, você está despedido. A mandíbula de Diogo caiu. O quê? Você não pode me demitir. Você não pode. Ele olhou desesperadamente para Marco Cavalcante. Marco Cavalcante estava olhando para Júlio Viana com o rosto coberto de suor.
De fato, ela pode, disse Viana, aproximando-se do microfone novamente. A partir das 4:30 desta tarde, a Fundação Helena, através de uma subsidiária, concluiu uma aquisição alavancada da Cavalcante em Filhos. Minha filha é sua nova chefe, ou era. A sala explodiu. Diogo Guzmão desabou. Ele não desmaiou. Ele simplesmente se dobrou. Suas pernas cederam e ele desmoronou no tapete. Um monte de ambição arruinada, vestida em um smoking de 50 mil. Cléo Valente não desabou. Ela ficou tremendo, seu rosto branco. Ela estava olhando para Júlio Viana. Senhor Viana, ela começou, sua voz um rogo rouco e desesperado. Senhor Viana, eu sou um ativo. Isto foi um mal-entendido. Eu posso ajudá-lo. Eu posso lidar com as suas RP. Isto eu posso consertar. Júlio Viana olhou para ela. Ele a olhou como se olharia para um inseto. Senhora Valente, ele disse, sua voz plana e fria. Você é uma praticante de estratégia de marca, não é? Sam? Sim, a melhor, ela gritou, sentindo um salva-vidas. Então você deve saber, ele disse, que o nome Viana não tem uma marca, ele tem uma reputação, e você a ofendeu. Ele estalou os dedos. Ele nem sequer olhou. Mas 2 homens em ternos escuros idênticos apareceram de repente. A senhora Valente é barulhenta, disse Júlio, para ninguém em particular. Ela está perturbando a noite da minha filha. Por favor, certifique-se de que ela encontre sua saída. Não, não! Cléo gritou, enquanto os homens a agarravam pelos braços. Vocês não podem fazer isso, Diogo, faça alguma coisa! Mas Diogo ainda estava no chão, chorando. Eu conheço pessoas! Ela gritou enquanto a arrastavam, o vestido versátil prateado rasgando. Eu tenho conexões. Eu também, disse Adriana, sua voz um sussurro enquanto observava a traidora de sua vida ser fisicamente removida do salão de baile. A desmontagem silenciosa, 6 meses depois. A queda não foi uma tempestade, não foi uma caótica explosão emocional. Foi uma desmontagem clínica, silenciosa e terrivelmente eficiente. Júlio Viana não operava com raiva, ele operava com consequência. Nas 48 horas que se seguiram ao jantar de premiação do sindicato imobiliário, 2 vidas não apenas foram arruinadas, foram desconstruídas peça por peça, até que não restou nada além dos escombros de sua própria arrogância. Para Diogo Guzmão, o acerto de contas começou com o amanhecer. Ele acordou não em sua cama, nem na de Cléo, mas em um rígido sofá estofado de veludo, em uma alcova isolada do hall principal, no grande metropolitano. Sua cabeça latejava, uma dor surda e martelante do champanhe, da adrenalina e do impacto esmagador de sua própria estupidez. Seu smoking, Tom Ford, estava amarrotado, a gravata borboleta desfeita pendurada em torno de seu pescoço como um pequeno laço de seda. Um guarda de segurança, vendo-o se mover, se aproximou e colocou um copo d'água na mesa ao lado dele. Seu carro não está mais aqui, Sr. Guzmão, disse o guarda, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Ele foi recuperado pela agência de leasing às 4h17 da manhã. Recuperado? Diogo grasnou. Esse é o leasing, O senhor deveria verificar seu telefone, disse o guarda e saiu. Seu telefone. Ele apalpou o iPhone 15 Pro Max, que Cléo havia insistido para ele comprar. Estava quente ao toque. A tela acendeu. 147 mensagens não lidas, 28 chamadas perdidas. Ele ainda estava na névoa, uma bruma de negação. Isto foi um pesadelo, uma horrível vergonha pública.
Ele consertaria. Ele se desculparia. Adriana, ela era gentil, era simples. Ela o perdoaria. Ele só teria que se humilhar. Seu polegar trêmulo abriu a primeira chamada perdida. Uma mensagem de voz de Marco Cavalcante, deixada às 23h52. Diogo pressionou reproduzir. Ele esperava gritos. Ele não esperava o som do terror puro e não adulterado. Diogo, seu idiota, seu monumental idiota. Você sabe o que você fez? Você sabe quem é aquele? Viana não é apenas rico, Diogo. Ele possui os portos, ele possui os bancos, ele possui... Oh, Deus! Um som de vidro quebrando. Não venha ao escritório, nunca. Nós vamos enviar suas coisas pelo correio. Sua indenização é nada. Você está em inadimplência. Você humilhou a um principal. Se você alguma vez me contatar de novo, eu vou fazer com que você seja preso por assédio. Você está acabado. Você me arruinou, Diogo. Você me arruinou. A chamada foi cortada. Diogo ficou olhando para o telefone. Arruinou ele? Ele rolou. E-mail. O primeiro era da Divisão de Empréstimos Comerciais do Banco Nacional Viana. Enviado às 1h04 da manhã. Assunto: aviso de inadimplência imediata de pacto. Empréstimo: Morumbi 4G. Prezado Sr. Guzmão, este e-mail serve como notificação oficial de que, de acordo com seu contrato de empréstimo, o senhor está em inadimplência do Pacto 21, violação de turpitude moral, conforme definido pelo credor, resultando em desgraça pública significativa e risco material à reputação do credor. Sua linha de crédito de 285 milhões foi congelada com efeito imediato. Além disso, sua hipoteca principal sobre a propriedade do Morumbi, Rua do Salgueiro, 45, foi chamada. O reembolso total deve ser feito dentro de 30 dias, ou os procedimentos de execução hipotecária começarão. Banco Nacional Viana. Viana Lemos. Não era apenas um banco. Era o banco dele. O banco que ele vinha usando com tanta arrogância para financiar sua nova vida. Suas mãos tremiam tanto que ele quase deixou o telefone cair. O segundo e-mail era de um nome que ele não reconheceu. S. Arguelles, Walker, Lippmann e Rosales, enviado às 6h15 da manhã. Assunto: Guzmão, Viana. Senhor Guzmão, não tente, sob nenhuma circunstância, contatar nossa cliente, a senhora Adriana Viana. Qualquer tentativa será vista como assédio. Os papéis do divórcio serão entregues ao senhor no final do dia. Nossa cliente está sendo excepcionalmente generosa. Ela não contestará o acordo pré-nupcial que o senhor mesmo redigiu e insistiu. O acordo pré-nupcial? O estômago de Diogo se transformou em ácido. Ele se lembrou daquele dia de 5 anos atrás em seu antigo e modesto escritório de advocacia. Ele havia apresentado a ela sentindo-se tão inteligente, tão protetor de seus futuros ganhos. O acordo era simples. Em caso de divórcio, cada parte ficaria com o que trouxe para o casamento. Adriana, ele pensou, havia trazido um pequeno fundo fiduciário. Sua fundação de hobby. Ele havia trazido $80 mil em dívidas de empréstimos estudantis e um Mercedes alugado. Ele havia, em sua arrogância imponente, construído uma fortaleza legal para proteger seu milhão em processo dela, da boba de 50 bilhões. Ele não estava apenas arruinado. Ele estava quebrado. Ele estava menos do que quebrado. Ele saiu cambaleando do hall de entrada, à luz da manhã, como uma agressão física. O porteiro não olhou para ele. Ele pediu um táxi. Ele pagou em dinheiro. Ele percebeu com uma pontada de pânico
verificando sua carteira pelos últimos $300 que tinha, e deu ao motorista o endereço do pied-à-terre. Seu ninho de amor. Ele pegaria suas coisas. Ele resolveria. Ele entrou no reluzente hall de mármore. Miguel, o porteiro que havia embolsado os subornos de $100 de Diogo por 6 meses, estava na mesa. Ele não sorriu. Ele nem sequer levantou a vista. Senhor Guzmão, disse Miguel com voz plana. Miguel, eu preciso subir, disse Diogo, caminhando em direção ao elevador. Eu não posso permitir isso, senhor. Diogo parou. O quê? Eu moro aqui. Não, senhor. O senhor ficou aqui e o proprietário rescindiu seu acesso. O proprietário? Eu pago o aluguel. Não, senhor. O aluguel foi pago integralmente por 1 ano pela Fundação Helena. A partir das 7 da manhã de hoje, sua chave eletrônica foi desativada e o senhor foi catalogado como um risco de segurança de não admitir. Diogo ficou olhando. Atordoado, ele estava morando em seu apartamento. Ele estava tendo seu caso com sua amante em uma propriedade de sua esposa. A paciência pura, fria e calculada de tudo isso era horrível. Minhas coisas. Estão sendo embaladas, senhor. Serão enviadas pelo correio para seu último endereço permanente conhecido. A casa no Morumbi, a que o banco estava prestes a tomar. Ele estava, literalmente, na rua, com um smoking sujo e $300 no bolso. Os cheiros matinais da cidade, lixo quente, pretzels de carrinho de rua, gases de ônibus, o atingiram como um golpe físico. Esta era sua nova realidade. Para Cleo Valente, a destruição foi mais artística. Ela acordou em sua cobertura toda branca, o vestido Versace, em um monte prateado rasgado no chão. Ela acordou com seu telefone tocando, um bip implacável. Ela o agarrou com a cabeça batendo. Era Ricardo, do Page Six. Cleo, querida, fale comigo. A voz de Ricardo estava eufórica. É verdade? Você foi removida à força? Nós temos fotos, Cleo. Fotos de você sendo arrastada. Meu Deus, aquele Versace foi destruído. Quem era ele, aquele cara velho? Era Júlio Viana? O sangue de Cleo se transformou em água gelada. Ela desligou. Isto está bom. Isto é spin. Ela era Cleo Valente. Ela criava narrativas. Ela se adiantaria a isso. Ela foi para sua sala de guerra, sua elegante escrivaninha de laca branca e seu laptop. Ela lançaria um comunicado, um mal-entendido, uma noite apaixonada. Ela tentou fazer login em seu Instagram. Cleo Valente Official. Erro! Conta não encontrada. Ela soltou uma risada curta e histérica. Uma falha. Ela tentou o Twitter. Esta conta foi suspensa por violar nossos termos de serviço. O pânico, frio e agudo, picou sua pele. Seu website. https www.google.com Search Quick cleovalente.com.br. Uma tela branca em branco. 404 não encontrado. Isto não era uma lista negra. Isto era um apagamento. Viana não apenas a demitiu. Ele havia entrado no éter digital e a havia eliminado. A marca Cleo Valente havia deixado de existir. Seus clientes, ela podia consertar isso. Ela ligou para sua conta maior, a Gala Guggenheim. Ela foi colocada em espera com uma assistente de voz pétrea. Cleo Valente, sim, estamos girando nossa estratégia de marca. Seus serviços não são mais necessários. Clique. Ela ligou para o comitê do baile do governador. Nós decidimos ir em uma direção diferente. Por favor, encaminhe sua fatura final. A chamada final. Seu banco. Ela tinha que mover seu dinheiro. Ela verificou seu aplicativo de cliente privado Itaú. Conta congelada.
Entre em contato com o gerente da sua agência. Ela ligou para o número, gritando com a pobre recepcionista, até que seu gerente privado, o Sr. Blasco, atendeu. Sr. Blasco, o que é isso? Por que minha conta está congelada? O homem do outro lado estava visivelmente tremendo. Senhora Valente, eu sinto muito. Eu não posso. Minhas mãos estão atadas. Todos os seus ativos, todas as suas linhas de crédito estão todos congelados. Por quem? Pelo governo federal. Ah, o quê? Cleo afundou em seu sofá de seda branca. Uma investigação. Simona Valente, a Receita Federal, o CVM. Parece que um cidadão preocupado forneceu uma pista anônima ao Distrito Sul de São Paulo por volta das 3 da manhã. Uma pista sobre o quê? Ela gritou. Fraude fiscal, fraude eletrônica, deturpação de ativos, presentes não declarados de clientes. Está tudo aqui. Isto, senhora Valente, é muito detalhado. Era todo o trabalho obscuro de zona cinzenta que ela havia feito para construir seu império. Os presentes em dinheiro, as taxas de consultoria offshore, os presentes de clientes que ela nunca havia declarado como renda. Viana não a incriminou. Ele simplesmente a expôs. Ela olhou ao redor de sua cobertura branca e intocada. Os blazers Balmain no armário. Os 40 pares de Louis Vuitton. Eles não eram dela. Todos foram comprados com crédito alavancado com uma marca que acabara de se evaporar. Ela não era rica. Ela era apenas uma mulher que era boa em fingir. Ela era, em uma palavra, simples. E ela estava, em todos os sentidos importantes. Acabada. O fim e o começo. 6 meses se passaram. Nos círculos de elite de São Paulo, Londres e Hong Kong, o jantar de premiação do sindicato imobiliário não era mais apenas uma data no calendário. Era uma lenda, uma história de advertência, sussurrada em clubes náuticos e salas de comércio privadas. Eles a chamaram de A Noite do Fantasma. A noite em que Júlio Viana se materializou e, com poucas palavras tranquilas, evaporou 2 dos jogadores mais ambiciosos da cidade. O mundo havia seguido em frente, mas para os arquitetos da humilhação daquela noite, não houve seguir em frente. Houve apenas o depois. Para os antagonistas, as consequências foram tão públicas quanto sua ambição havia sido. A investigação federal de Cleo Valente foi rápida e brutal. Confrontada com provas irrefutáveis e meticulosamente organizadas de fraude fiscal, fraude eletrônica e renda não declarada, ela foi esmagada. Seus advogados, que exigiram uma provisão de fundos que ela não tinha mais, a aconselharam a se declarar culpada. Ela perdeu tudo. A cobertura, os Balmain, as linhas de crédito, tudo apreendido pelo governo para pagar uma fração de suas multas e impostos atrasados. Ela foi proibida de trabalhar em relações públicas, finanças ou qualquer capacidade de consultoria para o resto da vida. Ela foi vista pela última vez e fotografada pelo próprio Page Six, que ela costumava alimentar. Trabalhando no balcão de fragrâncias da C&A, no shopping Aricanduva. Seu cabelo loiro, agora mostrando raízes escuras, estava preso em um rabo de cavalo regulamentar. Suas mãos, outrora adornadas com diamantes amarelos, agora estavam rachadas por borrifar eau de parfum em tiras de papel. Ela usava um uniforme de poliéster preto e uma etiqueta de plástico com o nome Cleo. A humilhação máxima não foi o trabalho, foi a visibilidade. Compradoras, mulheres que costumavam ler sobre ela, paravam, olhavam fixamente e sussurravam. Essa socialite havia se tornado o que mais temia. Um espetáculo comum, um simples caso de caridade. A queda de Diogo Guzmão foi mais tranquila, mas mais profunda.
O aviso de 30 dias de sua hipoteca não foi uma negociação. Foi uma sentença de morte. O acordo pré-nupcial que ele havia elaborado com tanta arrogância foi sua execução financeira. Ele saiu do casamento com seus $80.000 em dívida estudantil, que com juros havia crescido, e as roupas que vestia. O cartão Amex Centurion era, é claro, de Adriana. Seu próprio crédito, ligado aos empréstimos não pagos, foi destruído. Ninguém no setor imobiliário de São Paulo retornava suas ligações. O nome Guzmão era agora sinônimo do aviso de Viana. Era radioativo. Depois de 2 meses dormindo no sofá de um amigo que rapidamente se cansou da associação, ele encontrou um emprego. A ironia era uma piada cósmica cruel. Ele foi contratado como gerente de logística para um distribuidor regional de varões de cortina, em um distrito industrial sem janelas, em Osasco. Ele lidava com planilhas em um cubículo apertado com luz fluorescente, rastreando as mesmas coisas das quais ele uma vez zombou. Ele havia se tornado sua própria falsa visão desdenhosa do pai de Adriana. Ele era um homem simples e tranquilo na logística. Ele passava suas noites em um pequeno e úmido estúdio, bebendo uísque barato e olhando para uma única foto em seu telefone. Adriana em seu jardim, rindo. Para a protagonista, o depois não foi um fim, foi uma ativação. Adriana Viana sentou-se à cabeceira de uma reluzente laje de obsidiana polida de 30 pés. Era uma mesa de conferências no 12º andar da Torre de Cristal, a sede norte-americana da Viana Lemos Marítima. Ela não era a esposa jardineira, nem era o anjo vingador do vestido preto acres. Ela era algo novo. Ela usava um suéter de cachemir simples, louro piana, cor creme e calças de linho sob medida. Seu cabelo estava preso. Ela parecia simples, mas era a simplicidade de uma lâmina. Em frente a ela, sentava-se a nova e aterrorizada suíte executiva, do que costumava ser a Cavalcante em Filhos. Ela não apenas comprou a empresa, ela a destrinchou, dissolveu e reformou como Grupo de Desenvolvimento Helena. "Bom dia", ela disse, sua voz tranquila. Mas a acústica da sala era tão perfeita que parecia que ela estava sussurrando no ouvido de cada um deles. "O projeto Beira-Mar está morto." Um homem chamado Tomás, um remanescente da velha guarda de Marco Cavalcante, pigarreou. "Senhora Viana, com respeito, esse projeto está 90% financiado. O zoneamento é claro, é um retorno garantido de 4 bilhões. Adriana olhou para ele, seu olhar não frio, mas clínico. "Tomás, você ainda está pensando em termos de lucro. Eu estou pensando em termos de função. Aquele projeto era um monumento ao barulho. Foi projetado para ser visto. Agora estamos no negócio de fazer." Ela clicou em um controle remoto. A tela gigante atrás dela se iluminou. Não era uma representação de torres de cristal. Era um mapa, uma comunidade. A partir de hoje, a Fundação Helena é a única investidora no Grupo de Desenvolvimento Helena. Não estamos mais construindo tumbas de luxo de 80 andares para capital estrangeiro. Estamos construindo uma comunidade, ela apontou. Toda a área à beira-mar, os blocos 1 ao 6, será moradia de renda zero, totalmente subsidiada pela Fundação. Os próximos 10 blocos serão moradias acessíveis de uso misto para professores, enfermeiras e artistas. O componente de luxo, ela disse apontando para uma única e elegante torre, será este, e 100% de seus lucros serão colocados em um fundo fiduciário intocável para financiar permanentemente o abrigo Mulheres do Centro. Tomás parecia que ia vomitar,
Mas, senhora Viana, isso é filantropia, isso não é um modelo de negócios. Não, Tomás, disse Adriana, levantando-se. Ela caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o minúsculo e intrincado mapa da cidade. É uma mudança de sistema. Meu ex-marido, ela disse com voz clara, queria ser visto. Meu pai move coisas. Ele é o melhor do mundo movendo uma caixa de Xangai para Roterdã. Ele construiu um império sobre as coisas. Ela se virou, seus olhos varrendo seu novo conselho. Ela disse, vou mover sistemas. Ela havia tomado sua decisão. Ela ainda era em essência uma jardineira. Ela ainda amava o cheiro de terra para vasos. Mas ela havia aprendido uma lição crucial ensinada pelas víboras que ela havia convidado para sua casa. Você não pode simplesmente cuidar do seu pequeno pedaço de terra na esperança de protegê-lo da praga. Para que as coisas cresçam de verdade, você tem que controlar a água, você tem que garantir o sol, você tem que ser o clima. Adriana Viana, a esposa simples, havia terminado de cuidar do seu jardim. Ela estava prestes a terraformar toda a costa. Conclusão com chamada à ação, CTA, e conclusão significativa. E isso, queridos amigos, é o que acontece quando você confunde a tranquilidade com a fraqueza. Cleo e Diogo construíram suas vidas em superfícies brilhantes e ocas, e no segundo em que colidiram com algo real, algo sólido, todo o mundo deles se despedaçou. A simplicidade de Adriana não era uma falta de algo, era uma presença, era a confiança de alguém que não tem nada a provar porque possui tudo. Então, o que você acha? Adriana foi muito gentil por muito tempo ou seu movimento final e devastador foi a resposta perfeita? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Esta história é um lembrete para nunca julgar um livro pela capa, porque você não tem ideia se essa capa simples está realmente encadernada no couro mais caro do mundo. Se você amou este drama e esta reviravolta, por favor, você já sabe o que fazer. Dê um like naquele botão com força até ele ficar vermelho. Clique em compartilhar para enviar isso a alguém que precise de um lembrete de que uma vida de alto perfil nem sempre é uma vida feliz. E o mais importante, inscreva-se neste canal e toque naquele sino. Nós postamos histórias de karma, vingança e justiça toda semana e você não vai querer perder o que vem a seguir.